Boa noite. Aliás, né? Depois de meia-noite é bom dia. Vou aguardar um pouquinho, que eu sei que vai ter pessoas abençoadas, que o Espírito Santo vai trazer sobre essa live. Compartilhar aqui. Vou convidar algumas pessoas aqui, gente. Só um minutinho. Já vou entrar aqui na direção do Senhor. Que eu diminua e que Deus cresça, que eu desapareça e o Senhor desça sobre essa terra, sobre essa live, né? Que as mãos do Senhor traz respostas sobre a nossa vida, nos fortalecendo, nos direcionando, nos abençoando de maneira que podemos cada dia mais glorificar o nome do Senhor. Que os anjos do Senhor desça com uma unção de cura, de prodígio, de milagre, de bênção, trazendo respostas sobre a nossa vida. Chamei algumas pessoas aqui. Primeiramente, né, que Deus nos abençoe. Vamos dar graça porque infelizmente a gente sabe que nessa vida ninguém passa pelo lugar aonde que Deus não permita. Tem caminhos que são tortuosos aos nossos olhos, mas na direção do Senhor tem caminhos que ele vem tortuoso para nos endireitar, porque se a gente andar num caminho muito largo, muito fácil, a gente não tem discernimento. E nessa madrugada o Espírito Santo falava comigo sobre eu falar sobre uma palavra que tem vários lugares na Bíblia. Eu vou passando algumas partes aqui sobre a mulher hemorrágica. E eu comecei a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para os meus irmãos, meus amigos, para as pessoas que nessa madrugada precisam de ouvir a Tua voz, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Teu Espírito apareça sobre esse celular. Bom dia, acabou de entrar, né? Não estou vendo o nome ainda. Que Deus abençoa. Manda um oizinho aqui. Acabou de entrar uma benção do Senhor aqui. Então, quando Deus falou comigo assim, Dona Guilmar, beijo, Deus abençoa a sua vida. E nessa madrugada o Espírito Santo falava comigo sobre hemorragia. Eu tô aqui arrepiando. Aí eu falei com Deus assim: qual seria essa hemorragia? A paz abençoada. Deus te abençoa, Dona Guilmar. Que Deus te abençoe poderosamente. Guarda sua família, seus filhos, viu? Sua família por completo. E quando Deus falava comigo assim: minha filha, vai lá no Facebook, entra lá. Eu vou falar de hemorragia. Essa terra tá toda hemorrágica. Alguns lugares eu consigo estancar essa hemorragia. Quando eu estudei uma parte na minha vida sobre primeiros socorros, a gente estuda como estanca uma hemorragia.
Amém, dona Guilmar, Deus abençoe sua vida por completo, viu? E eu comecei a entender o que é uma hemorragia estancada da carne. E hoje o Espírito Santo nessa madrugada falou comigo de hemorragia da alma, do espírito. E quando a hemorragia do espírito, ela está disparada, ela fere a carne. Porque o que essa hemorragia nos traz espiritual por falta de a gente estar ligada no espírito? Essa hemorragia ela vai trazer pra gente, dentro da gente, ansiedade, angústia, opressão, depressão, desespero, insônia. Ela traz um tanto de coisas ruins com ela. A hemorragia da carne, se não estancar, ela vai trazendo outras doenças, bactéria, até levar à morte. Agora, a maior morte que a gente não sabe, às vezes, é a morte da alma, do espírito, a falta de discernimento. E eu falei com Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O Espírito Santo falou assim, filha, só abre a boca que eu vou te conduzindo. E quando eu lembrei do versículo que fala em... deixa eu lembrar aqui. Mateus capítulo 9. Fala de milagres e cura. Versículo 20. E eis que uma mulher que havia já há 12 anos em um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar na roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo, e disse, tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Para confirmar mais uma vez, Mateus 9, 20, versículo 20, fala sobre a mulher tocar na orla de Jesus, foi salva pela uma hemorragia, né? Quando a gente vai lá em Marcos, capítulo 5, são vários milagres, né? Onde o endemoniado foi curado, onde Deus fez vários milagres, né? Onde na Bíblia mostra, né? Que sobre essa mulher hemorrágica. Aí, de novo, em Marcos fala, e foi com ele, seguindo uma grande multidão que apertava. E certa mulher que havia há 12 anos no fluxo de sangue, e havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada aproveitando isso antes de ir o pior. Ouvindo falar de Jesus, por detrás, entre uma multidão, tocou sua veste. Por que essa mulher foi por trás? Mesmo arrastando a distância que ela andou. Eu creio que ela deve ter andado como daqui uns 16 a 20 quilômetros, daqui em Ouro Branco, mais ou menos, né? A gente com uma cólica, a gente mulher, ou até mesmo um homem com uma cólica de rins, não aguenta. A gente já fica parecendo que vai ficar louca. Imagina essa mulher 12 anos. Nossa. E por que ela foi por trás de Jesus? Porque ela sabia que o milagre estava na frente. O milagre, Jesus já estava esperando de entregar esse milagre para ela. A fé dela foi tão grande que não ela tocar na orla, 12 anos, ela já tinha gastado tudo. Tem uma outra parte aqui que fala, e uma mulher que tinha o fluxo de sangue, em Lucas, de novo, sempre está falando na Bíblia da mulher hemorrágica. Em Lucas, olha como que é a vida da mulher hemorrágica. Vocês vão entender o que Deus quer falar com a gente. Lucas 8,
43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastava tudo com os médicos, todos os bens, por nenhum pudera ser curado. Eu tô arrepiando. Por que tantas pessoas nessa terra, às vezes na saúde, gasta tudo que tem e não é curado? Por que gasta, vende carro, vende prédio, vende fazenda, às vezes com câncer terminal, outras doenças? Porque a hemorragia aqui, ela não fala somente do fluxo, somente do sangue. Se a gente olhar para o lado espiritual, o que significa essa mulher hemorrágica? Ela estava com uma maldição há muitos anos e ela não tinha essa fé que de repente o Espírito Santo colocou nela. E por que às vezes a gente está hemorrágico? Todos nós ficamos hemorrágicos por ansiedade, por opressão, por insônia, por depressão, angústia, por alguma palavra que alguém nos machuca, traz uma hemorragia pra gente. Quando a gente entrega essa hemorragia pro Senhor, o nosso espírito passa a ser curado. É como a gente estivesse como essa mulher hemorrágica. A gente toca na orla do Senhor. A nossa fé, a fé é convicção daquilo que você sabe que vai acontecer, que você não enxerga, mas você sente que vai acontecer. E por que muitas pessoas nessa terra tá sem amor ao próximo? Hemorragia. Tá com muito ódio? Hemorragia. Tá com muita ingratidão? Hemorragia. Tá com impaciência? Hemorragia. Tá com falta de amor em todas as áreas? Hemorragia. Com falta de atenção? Hemorragia. Quem não tem amor ao próximo, na palavra fala, amai Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não vai ter amor a gente. Se a gente não consegue amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, como a gente nos ama, a gente não tem amor para dar para ninguém. É uma hemorragia. Ansiedade é uma hemorragia. Tristeza é uma hemorragia. Maldade é uma hemorragia. Quer ver a maior hemorragia? Ódio. Ingratidão. São duas hemorragias pesadíssimas. E eu falei com Deus assim, mas por que, Senhor? Filha, muitos, cada um tem um chamado. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E quando eu quero falar na boca dos meus filhos, eu falo do meu jeito. Do jeito que eu vou passar algum entendimento. E eu comecei a analisar que nem toda doença que está numa cama é uma hemorragia. Mas a doença da alma, a doença do espírito é uma hemorragia. E como que a gente estanca? E eu falei com Deus assim, onde está essa cura, Senhor, para essas pessoas? Aí o Espírito Santo falou assim, eu já te dei essa cura para você, você lembra? Você já teve com hemorragia, deprimida, angustiada. Outra hemorragia, humilhação. São pessoas hemorrágicas. Elas humilham o outro porque elas estão com hemorragia. Então elas querem sujar. E a mulher hemorrágica, quando ela naquela época de Jesus, ela era apedrejada, ela era uma mulher considerada imunda, suja. E o que é imundo? É um inimigo. E essas doenças espiritual da alma, ódio, angústia, opressão, depressão, ansiedade, insônia, perturbação, dúvida e tristeza, inveja, isso tudo é uma hemorragia. Só que como que a gente estanca? Eu falando com o Senhor, aí o Senhor falou comigo assim, eu tenho remédio. Muitos não precisa tocar na minha obra. Eu tenho o meu remédio em todas as casas dessa terra, em todos os lares. E eu falei com Deus assim, Senhor, me mostra, para me mostrar onde está esse remédio. Falo com meus filhos
que para estancar essa hemorragia é cada dia mais abrindo a minha palavra. Quando abre a Bíblia, é a boca do Senhor. E quando a gente abre a Bíblia, o Espírito Santo ele nos capacita para a gente ter discernimento, entendimento, para a gente aprender cada dia mais e transmitir a nossa bênção para o próximo. Porque só abençoa o próximo quem é abençoado. E todo mundo só dá o que tem. Se você tem coisas boas para dar para o próximo, com certeza você vai dar. Mas se você tem ódio, raiva, você vai passar isso para as pessoas. Eu falei com Deus assim: nossa, Senhor, em 3 lugares da Bíblia eu achei sobre mulher hemorrágica. E eu fui abrindo a Bíblia e o Espírito Santo me mostrando. Está em Lucas, está em Marcos, está em Mateus. Fluxo do sangue. Por que essas pessoas estão sujas, estão sem dormir, preocupadas, angustiadas? Porque o inimigo ele está rodeando sobre a terra. Mas nos meus servos ele não toca. Nos meus servos, nos meus escolhidos, ele não vai tocar. E eu vou hoje, através da sua boca, falar sobre essa hemorragia, sobre essa terra. E eu falei com o Senhor assim, quando eu fico aqui, eu tô arrepiada. Eu tenho alguns contatos com pessoas na África, pastor Alberto, tem um outro pastor que eu tive a oportunidade de estar falando com ele esses dias, e tem alguns vídeos que o pastor Alberto mandando para mim lá de uma cidade na África, que é uma aldeia. E eu falei assim, eles estão felizes passando por tanta luta. Às vezes a gente tem um arroz com ovo dentro de casa, a gente reclama. E eles lá às vezes comendo chia, né, que aqui no Brasil é a tapioca com água, e agradecendo. E lá louvando o Senhor, dando tudo que tem para o altar. Não preocupa se é o pastor que vai receber aquilo, porque eles honram o homem de Deus. Tem que honrar os profetas, os homens e mulheres na terra de Deus. Por quê? Porque muitos são chamados, chama qualquer um, mas o escolhido é ele que vai ser passado pelo fogo. Ele que vai ser lapidado, sentir dor, passar por processo, para passar as bênçãos para o próximo. Eu fico imaginando, é como fosse uma panela. A panela, quando ela vai para o fogo, depois ela vai para a água de novo. Aí volta para o fogo de novo. Olha o tanto que essa panela é processada para fazer o nosso alimento, para a gente ter um alimento saudável. E assim a faca quando ela começa a dar dente, ela é afiada, ela passa por uma dor. Assim é a tesoura, assim é o machado. E a gente não entende. Às vezes a gente acha assim, por que aquele ali pode servir, pode falar de Deus? Porque quem passou pelo processo, passou pelo fogo e não se queimou, Deus fala, passará pelo fogo e não se queimará, passará pela água e não se submergerá. Então o que Deus quis dizer? É porque ele já sabia que quem aguenta passar. É como um vaso no oleiro, é amassado, o barro é pisoteado. Então isso serve a cicatrizes que passam na nossa vida. Quando a cicatriz fica a marca, a gente aprende que aquilo ali foi um processo, que aquilo ali não vai nos machucar mais. E tem pessoas que não aguentam. Então o que precisa? De um cabo de força. E esse cabo de força é o cabo de força do Senhor. São pessoas que Deus coloca na terra para orar, para ajudar, para jejuar. Eu fico pensando, quando eu vou orar, eu não consigo orar para mim. Eu oro pelo mundo, pelos pastores, pelos líderes, pelas missionárias, pelas pastoras. Porque o maior pastor a gente sabe que é o Senhor, mas a gente tem líderes espirituais. E eu fico pensando, quantas hemorragias, pessoas criticando homens e mulheres de Deus. E eu fico pensando no mundo, né? Tanta aflição, igual Deus fala na palavra, tereis aflição, tenha bom ânimo. E
É tantas pessoas criticando, homens e mulheres de Deus. É tantas pessoas julgando o vizinho do lado, a vizinha. É muita falta de amor. Isso tudo é uma hemorragia. A futrica é uma hemorragia. E cada dia mais a gente tem que pedir ao Senhor, que é para estancar essa hemorragia da nossa vida, para a gente libertar dessa hemorragia, essa hemorragia que nos machuca, porque realmente a boca fala o que o coração está cheio, mas quando a boca está cheia do Espírito, ela vai falar sobre o Espírito. E eu falei com o Senhor, Senhor, o que essa mulher passou? E quantas pessoas nessa terra têm tanto dinheiro, tem 2, 3 casas e tem uma hemorragia de egoísmo. Às vezes Deus coloca alguém passando dificuldade para uma pessoa dar as mãos e às vezes a pessoa fica só com essa hemorragia, esse egoísmo. Isso é meu, é só meu. E onde a traça e o ferrugem vai comer. Será que eu fico lembrando quando a gente era criança, a minha avó era vizinha do lado assim, e achava bonitinho porque a gente era criança, passando muita luta, e Dona Naí falava assim pra minha avó assim, ó Dona Geralda, vou passar a couve e pica a couve pra mim. Minha avó ia lá no terreiro da minha avó, lavava as couves, mandava fininha pra ela do lado. Uma mandava bolo pra outra, ah, meu açúcar acabou, ah, hoje meu pó acabou, ah, hoje tudo serve de futrica, de confusão, de ignorância, de julgar na cara. Ah, porque fulano tá passando fome, ah, fulano tá isso, fulano tá um tal de todo mundo julgar, o amor tá esfriando. E o amor, se está esfriando entre as pessoas, imagine, muitas pessoas estão esfriando o amor principal, que é o amor com o Espírito. É o amor ao Senhor. E se nós não amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, isso não vai valer de nada. Hoje o telefone não deixa as pessoas mais sentir o calor humano do outro mais. Eu, infelizmente, eu vou falar umas coisas. Eu não sei nem se infelizmente, aliás, felizmente, eu tenho hora que o telefone não me segura. Eu não fico por conta de telefone o dia inteiro. Às vezes eu deixo um pouco a desejar. Porque eu sei que a era hoje é o telefone. Mas uma coisa que não vai passar na minha vida é a essência de dar atenção, de amar o próximo. Porque eu imagino, como eu não quero que as pessoas façam isso comigo. Tem pessoas que você está conversando, o telefone está para um lado e para o outro. Isso é uma hemorragia. Não tem tato, não tem olhar um com o outro mais. Não tem atenção um com o outro mais. Isso é uma hemorragia. E Deus me falava sobre Ele estancar essas hemorragias nessa terra. Que Ele vai estancar. Mas todo tipo de hemorragia que eu citei aqui e outras mais, de preocupação, de falta de amor, de tristeza, de ansiedade, de ódio, de raiva, de inveja. Essas hemorragias, quem é servo de Deus, Deus vai limpar, vai estancar. Só que nós devemos tocar na orla do Senhor. E que orla é essa, Giovana? A orla é a palavra. A orla foi dada para a gente salvar a nossa alma, estancar a nossa hemorragia. E essa hemorragia, ela está deixando de amor ao próximo. Ela está cada dia mais, as pessoas sem carinho. Hoje tem pessoas que não gostam de aceitar uma na outra da outra mais, na casa da outra mais, não faz um cafezinho. Se puder esconder, esconde coisa de alimentação. Antes, quando eu era criança, às vezes a minha avó deixava de dar alguma coisa pra gente comer, pra dar pra visita. Hoje não. Hoje muitas pessoas escondem para não dar uma visita. Hoje nem parece que é visita que chega na casa de algumas pessoas, parece que está chegando um cão. E assim, na minha casa, o que tem para comer é para todo mundo que chega. Se tiver o último pó de café ali para fazer o último café, eu faço. Se tiver a última bolacha do pacote, é a última bolacha, vamos comer. O dia da manhã pertence para Deus.
Se tem uma coisa na minha vida, eu não sei, devido à minha vida com Deus e às necessidades de criança, tudo que eu passei, que eu tenho pavor, é de miséria, é de esconder as coisas de comer. Porque a comida, felizmente, a gente sabe, ela entra aqui e sai embaixo. E tantas pessoas ficam escondendo, sabe, isso tá caro, nossa, não tá podendo ter visita mais em casa. Às vezes a gente quer aparecer para pessoas que não merecem. Às vezes o Espírito Santo quer que a gente abra a porta da nossa casa para pessoas que precisam de um abraço, de uma gratidão, de um conselho, de uma atenção. E o amor de muitos esfriarão. Isso está na Bíblia. Não é eu que estou falando. E o que está acontecendo? O amor de muitos estão esfriando. Pessoas com ódio e fala que tem Deus. Deus não está no meio do ódio. Deus não está no meio da contenda. Deus não está no meio da ingratidão. Deus não está no meio de pessoas angustiadas. Pode ter certeza que Deus não está nesse meio. Ele está longe disso. Isso é uma hemorragia. A ingratidão, o ódio, a raiva, a impaciência, a ansiedade, a angústia, a opressão, o medo, a dúvida, tantas coisas. Igual eu falo, gente, ter inveja não é querer o que o outro tem. Ter inveja é querer o que é do outro. E eu fico pensando, pra quê? Eu falo que todo mundo, eu me alegro mais com as realizações de sonho de alguém. Claro que eu vou ficar feliz quando Deus realiza algum sonho da gente, a gente fica maravilhado. Mas a minha felicidade é saber que o outro conseguiu ter e realizar a vontade. E às vezes a gente está passando por tanta coisa, é família que fica retendo direito do outro. Isso é uma hemorragia. Segurar bens de família, segurar terreno, segurar casa, segurar coisas que vai ter que dividir. Tanto é, se não fosse para a gente dividir nada nessa terra, Jesus não colocava 12 apóstolos na mesa com ele. Ele comia sozinho. Ele alimentava sozinho na hora do banquete. Só que, infelizmente, as pessoas, quanto mais têm, mais gananciosas estão. Ter não é problema, mas a ganância é uma doença, é uma hemorragia. Reter o que o outro tem direito é uma hemorragia. Eu fico pensando assim, coisas na minha família, não vou citar qual lado que é. Eu já pus na mão do Senhor. Fica segurando algo que tem que entregar e ser dividido. E eu falei com Deus, eu passei dificuldade. Eu nunca precisei, Senhor, eu sempre precisei do Senhor. A minha mãe foi uma grande mãe para mim. Claro que eu não tenho meu pai também foi uma pessoa maravilhosa, mas infelizmente com 18 anos eu perdi. Mas eu ganhei para o Senhor, que eu tenho certeza que está nos braços do Senhor. E eu fico pensando, e era o sonho do meu pai, saber que, de todo pai, saber que um filho não vai ficar pagando um aluguel, que o dinheiro do aluguel é um dinheiro que só vai. E eu fico imaginando, às vezes as pessoas têm onde morar, não pagam aluguel e fica retendo aquilo da família. Direito é direito. E eu fico analisando assim, pra que tanta picuinha se dentro do caixão a gente não escolhe a nossa roupa, a gente não escolhe nossa urna, a gente não escolhe, inclusive, só o nosso nome que vai na placa, mas alguém é responsável pelo túmulo. A gente não é nem responsável debaixo da terra pelo túmulo. Isso é hemorragia. Igual a minha irmã, infelizmente, né, não está aqui na terra mais. O túmulo dela é no meu nome. E o que ela levou? O que o meu cunhado levou?
não levou moto, não levou carro, não levou filhos, não levou família, não levou dinheiro, não levou bens. E para que a gente reter o que é direito do outro? É uma hemorragia. E eu fico assim, eu não sou apegada nessas coisas materiais. Graças a Deus. Mas eu só penso assim, cuidar das coisas materiais é uma coisa, mas ficar retendo o que é do outro, uma hora vai escorrer. Vai segurando, 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 uma hora escorre pelos dedos. Quando você não dá para alguém de um jeito, você dá de outra forma. Eu fico analisando como que deve ser. Jesus lá em cima, ele anotando as coisas. Ah, tá segurando o que é do meu filho? Hemorrágico. Não tá na hora de eu estancar. Tá retendo isso? Tá com ódio? Hemorrágica. Então, tem hora que nós vamos tocar na orla e nós não vamos ser estancados dessa hemorragia. Por causa do nosso egoísmo, da nossa ingratidão, da nossa falta de temor a Deus, de ficar retendo o que é do outro. Quando a gente retém líquido, ficamos o quê? Inchado. O que adianta? Tá inchado, enorme, e por dentro estamos segurando o que é do outro. Estão apegando nas coisas terrenas da terra. Se nós viemos nessa terra para desfrutar, se quem tem fruto e dá ao próximo, você pode olhar uma pessoa que tem uma árvore de laranja, que tem um pé de laranja, ou uma bananeira, igual meu avô tinha no terreiro da casa. Minha avó sempre tinha muita banana. Minha avó saía dividindo uma penquinha de banana para todo mundo e sempre não faltava banana. Nós comíamos banana frita, banana cozida. E eu fico pensando, a gente criança, milho, tudo que a minha avó plantava, a mãe da minha mãe, tudo ela queria dividir, tudo com todo mundo. E eu tenho certeza que essa aí foi igual um foguete. Ela subiu direto nas mãos do Senhor. Não guardava ódio de ninguém. Foi muito humilhada. Passou muita luta, traição. Aí eu fico pensando, como que uma mulher dessa não é santa? Aguentar tanta traição. Porque assim, meu avô bebia, aí começou a trair. Aí você fica imaginando, é culpa dele? Em parte sim, outras não. É o inimigo. Ele arruma situações, a pessoa dá brecha, ele faz a festa. Então, sobre essa hemorragia da alma, do espírito, até mesmo da carne. A maior hemorragia que nós estamos tendo nessa terra é falta de amor, é ingratidão, é ódio, é raiva, é reter o que o outro tem direito, é ficar pegada nas coisas materiais nessa terra. Devemos cuidar. Ansiedade, tristeza. Eu fico lá pensando, todo dia agradeço minha mãe, a Deus. Meu Deus, eu achei mais bonitinha. Eu fui na minha mãe dar banho nela, que é um dia meu, outro da minha irmã. Aí ela fez, eu fui, levei a uva, que eu gosto de levar as coisas para ela, fiz uma sopinha de legume, levei uma penca de banana e fui colocando lá, levei os biscoitos dela, aí fui guardando lá, e depois ela fez assim pra mim, assim, ó, porque ela não fala. Aí quando ela fez assim, eu falei assim, ela tentando falar, aí eu, mãe, o que foi? Aí ela fez assim, ó, quer presente melhor que esse? Que coisa mais gostosa do que essa? Quantos não tem mãe mais? Quantos não tem pai mais? Eu não tenho meu pai, mas eu tenho um pai celestial. Se eu não tivesse ele, eu não aguentaria. Quantas pessoas já cuspiram na minha cara, já me julgaram e me julgam? Quantas pessoas têm maldade? O Espírito Santo me mostra, sabe, minha filha tá com maldade, tá rindo da sua cara. Aí eu fico pensando, eu fico vendo esse povo na Etiópia, esse povo na África sofrendo. Eu falo, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar esse povo? Eu sei que no Brasil tem muitas pessoas com dificuldade, mas lá tá pior. Eu falando com o pastor Alberto, que
Jesus, me dá alguma coisa, um evento, alguma direção, me coloque numa cadeira de honra, alguma coisa que eu possa ir levar um recurso lá na África. Que seja essas 1.200 pessoas nessa aldeia, mas que essas 1.200 que, através de mim, Senhor, o teu Espírito manifesta. Tem gente que não está nem aí pro próximo, só está preocupado no que tem para comer dentro de casa. Aí eu fico pensando, essa é a pior hemorragia. Sem amor, tudo que o outro tem, acha que é desmerecido. Eu fico lutando quantas vezes que eu abri, fechei salão, comecei meu salão com uma cadeira, com a minha mãe usando fralda, sem falar, com escária, comendo pela sonda, comendo pela seringa, e cuidando da minha mãe, cuidando de salão. E minha mãe depois foi pro andador, e graças a Deus, para honrar o Senhor, voltou a andar, voltou a falar. Infelizmente agora tem 3 anos que ela tá nessa luta de novo. Aí eu fico me imaginando quantos filhos que não valorizam mais o seu pai e a mãe. É uma hemorragia. Aí chega no dia dos pais, no dia das mães, quer fazer aquele... Eu falo assim, eu não considero nem banquete, eu considero uma oferenda, porque é para enganar. Oferenda é aquilo que engana. É uma hemorragia. Agora não quer fazer banquete. Banquete papai e mãe a gente faz todos os dias, porque a gente tem que fazer banquete para o Senhor, o nosso Deus. Todos os dias está no altar agradecer. Agradecer pelas lutas, agradecer pelas dificuldades e saber que a gente está respirando. Tem gente que não está respirando, pagando pelo ar, pagando para usar sonda, pagando para ter uma bolsa no intestino. Quantas crianças que estão passando pela doença do câncer? Quantas pessoas que estão na rua, lá na Etiópia, lá na África, eu vendo aqui. O apóstolo Gesso Daracup me colocou com outro pastor e a gente está conversando. Eu sempre nas minhas madrugadas eu estou orando para a África. E eu falei com Deus: Senhor, une o Brasil com a África. Une, Senhor, toca nessas pessoas. Que essas pessoas cortem esse racismo. Nós todos somos irmãos. Sabe? Eu falo com Deus, o meu maior sonho é poder ter um projeto para ajudar a África. E eu vou conseguir. Eu não sei como. Eu confio no Senhor. Com pena de eu ir lá na África 3 vezes no ano e pegar essas 1.200 pessoas e cuidar dessas 1.200. Mas Deus vai me dar recursos. Mas, Giovana, por que não no Brasil? Porque no Brasil tem muitos empresários que um pouquinho de cada um pode ajudar o outro. E tem muitos empresários que poderia saber que se eles têm foi porque Deus deu. Eu fico estagnada, porque eu sei que Deus vai me dar um recurso. Eu tenho certeza, na fé que eu tenho, que Deus vai me dar uma condição um dia. E não vai demorar, que eu vou conseguir. Eu não vou vir aqui para esnobar, para falar que eu fiz. Falar assim, foi através do Senhor que eu estou fazendo. Foi através de Jesus, toda a honra, toda a glória do Senhor. Eu estou com pessoas na África precisando de ajuda. Eu falei, meu Deus, com as minhas dificuldades, eu sei que eu tenho meu aluguel para pagar. Eu sei que o Senhor vai me tirar desse aluguel. Mas que quando eu tiver minha casa própria, que esse dinheiro do aluguel seja para me começar a juntar de outras pessoas, alguém alinhar, fazer uma corrente do bem e usar uma conta só para levar recurso, fazer esse projeto meu no papel, chama Resgatando o Brilho, resgatar o brilho desse povo que enquanto come chia, que é a tapioca com água. E às vezes a gente tem arroz dentro de casa, tem carne, tem bife, aliás, tem ovos, tem tanta coisa gostosa, verdura, legumes. E eles lá passando uma dificuldade, louvando o Senhor. Eu vou postar aqui um vídeo que chegou para mim agora, antes de eu entrar aqui. Eu vou postar no Facebook e vou colocar outros vídeos que sempre eu estou recebendo deles. Claro que a gente sabe que tem muita corrupção, pessoas
aproveitando de má fé para sacanear, para ganhar dinheiro no meio de projeto, para crescer através da vida, desculpa a palavra, né? Da desgraça do outro, sofrimento. Isso para mim é uma obra satânica fazer isso, tirar dinheiro, condições de um projeto para você ter uma condição, é aí Deus que tem que permitir. Mas tirar uma coisa que está indo, que precisa para ir para crianças, para pessoas doentes, para pessoas idosas, para pessoas que precisam de recurso, de um arroz, um feijão para comer. E esses dias cada vez que eu vou num congresso, num seminário, cada vez Deus só vai falando comigo. E esses dias eu sonhei com muita árvore, e as árvores eram muito fortes, os troncos como fosse carvalho. E as árvores, e eu vi as minhas primas subindo nas árvores, e eu falei assim, eu também vou subir, muita árvore. Eu sei que é bênção. E essas árvores não era oca, era uma árvore firme, muitas árvores firmes. E eu sei que algo tem. E elas iam para um lado, para o outro, era como se fosse uma floresta, muito bonita essa floresta. E era aquele tronco de árvore muito pesado, muito forte. Eu entendi porque que meu nome tem carvalho. Eu lembrei o Espírito Santo falando assim, essas árvores que você viu, vai lembrar que carvalho é um nome forte. Não só porque eu fico analisando até o nome da gente, Deus escolhe. Porque que eu tenho o nome da minha família Nogueira, porque que eu tenho esse nome Avelar. Eu fico pensando como é que cada pedaço do meu nome faz efeito na minha vida espiritual. Eu oro pela minha família, eu oro pelos meus amigos, eu oro pelos meus inimigos, que eu não considero que eu tenho inimigo de pessoas. O meu inimigo mesmo é o Satanás, porque ele sabe que eu vou continuar lutando contra ele, contra essas hemorragias, né? A hemorragia de falta de amor ao próximo, de ódio e todas as outras que eu falei aqui. Então a palavra de hoje, guarda no seu coração. Tantos médicos, aquela mulher já não tinha mais o que gastar, gastou tudo o que tinha e foi por trás de Jesus. Será que a gente está por trás de Jesus? Será que a gente está pondo ele na frente? Se ela foi por trás, é porque ela colocou ele na frente de tudo. Será que a gente coloca Jesus na frente de tudo na nossa vida, na nossa família, nos nossos amigos? Até mesmo nós temos que pedir Jesus para os nossos inimigos, porque o que está com nós é maior do que está com eles. Se a gente está com o maior que é Jesus, eles estão dando na contramão. E deixa que no tempo certo Deus vai tocar nessas pessoas que têm maldade com a gente. Infelizmente, ai de quem toca no ungido de Deus. Ai de quem mexe na menina dos olhos de Deus. Ai de quem julga um servo de Deus. Se todo mundo, gente, nós todos podemos errar, podemos cair. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas a maior hemorragia é essa. Não é tanto 12 anos da mulher hemorrágica, mas é essa hemorragia que nós temos que estancar. Nós temos que unir como fosse um pano, estancando no outro. Amor, abraçar, sabe? Hoje, se uma mulher abraça um pastor na igreja, já tá dando bola. Se abraça um padre, já tá dando trégua pro padre. Se um homem abraça uma mulher, um homem de Deus, está colocando ela como uma serva, como uma filha dele, as pessoas já põem maldade. Isso é hemorragia. Porque se o amor de muitos esfriarão. As pessoas estão com maldade até na igreja, que não pode abraçar o seu pastor, não pode abraçar a sua pastora, porque o rapaz não pode abraçar a mulher, porque o marido não pode. Isso aí é uma hemorragia maldosa. Uma hemorragia
de um sentimento obscuro, não de um sentimento puro, que é o amor, não do ágape, como fala na Bíblia. As pessoas estão maldosas, mulheres de pastores com muito ciúme, pastores com muito ciúme de mulheres deles. Então tem que pastorar outro lugar. Essa terra, Deus, quando Ele colocou para o pastoreador de ovelhas, foi ovelhas, não foi bode. Pensa, aí não pode, pastor, não pode abraçar porque fulano de tal, porque a mulher é bonita, porque a mulher é feia, porque o homem é feio, porque... Isso aí é uma hemorragia. Se a mulher abraça um pastor como um pai espiritual, como um líder espiritual, com coração e alma limpa, não tem perigo. Se a pessoa tem maldade, é ela e Deus. Só que eu vejo, tem tantas pessoas que não estão tendo amor ao próximo mais. Eu vou falar uma coisa, isso é de mim, que Deus sempre me colocou. Eu abraço todo mundo, homem, mulher, com o coração limpo. Se alguém põe maldade, a pessoa que fica com a maldade, com essa hemorragia espiritual dela pra lá. Mas me abraça. O que tem de mais um abraço espiritual de amor ao próximo? Sabe quem que põe maldade nisso? A pessoa hemorrágica. Sabe, gente, nós estamos vivendo hoje que tem pessoas que não podem chegar em pastora mais. Um homem não pode chegar tá precisando às vezes de um abraço como fosse uma mãe espiritual. Uma mulher que é um homem, um pastor, não pode abraçar uma filha dele mais como filha, como um líder espiritual. Se ele tiver maldade, um abraço, é ele Deus. Se a pessoa tiver maldade, é ela e Deus. Então, quem que está com hemorragia? Hoje o mundo, ele está muito complicado. As pessoas não oram mais pro próximo. Sabe, eu não vou falar, esses dias eu no seminário, achei bonito, um pastor falando assim, alguém ora pro pastor? Ninguém levantou a mão. Não estou me esnobando não, foi só eu que levantei a mão. Porque eu oro sim, oro pros meus líderes, pros meus pastores, pros pastores da terra, para padre, para as pessoas espirituais, para as pessoas macumbeiras, que Deus venha mostrar a elas que elas estão no caminho errado, que Deus venha converter, trazer bênçãos sobre a vida delas, que elas venham enxergar a luz no meio dessas trevas. Eu oro para todo mundo, aquele que está no hospital, aquele que está no CTI, da alma, da carne, aquele que está no presídio, que o pior presídio para mim, a pior hemorragia é o presídio da alma. Isso é uma hemorragia, porque lá na cadeia uma hora vai sair. Aí eu fico pensando, o maior presídio é nós que colocamos. É ódio, é raiva. Eu falo, o pior cego é aquele que não quer ver. Às vezes a gente tem as nossas fraquezas, temos, mas a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me lapida. Quando vocês lembrarem desse projeto Resgatando o Brilho, vocês vão lembrar de mim. Toda vez esse projeto vai sair do papel. Eu creio em nome de Jesus. Resgatar brilho de pessoas, resgatar brilho de alma, resgatar brilho de pessoas que precisam ser ajudadas. Nós precisamos um ser mais pelo outro nessa terra, mas infelizmente tem pessoas que só pensam em si. São pessoas hemorrágicas. São pessoas que acham que só elas podem. Aí quando chega a hora de uma doença, essas pessoas não tem ninguém mais. Porque não tem panos para estancar essas hemorragias. Não tem casa, dinheiro, prédio, tudo que elas têm não vai estancar. Porque elas não estancou com amor. A gente estanca a hemorragia espiritual. Com amor, com respeito, com carinho, com gratidão. Isso tudo é uma orla de Jesus. E Deus falou comigo hoje. Hoje, minha filha, nessa madrugada, fala sobre hemorragia espiritual. Os meus filhos, minhas filhas, meus servos estão com hemorragia. Fala com os meus filhos. Aqui eu tô arrepiando. Fala com os meus filhos, minha filha. Para parar de estancar a hemorragia no lugar errado. A hemorragia é curada pela minha palavra. Palavra é sacrificar. Palavra é obedecer. Palavra é amar.
palavra é a minha ordenança daqui de cima. Porque as bênçãos, ela não vem da terra. As bênçãos, ela vem do céu para a terra. Porque se não vir chuva, nós não vamos plantar semente, ela não vai nascer. Se não tiver chuva, nós não tem água na terra. Se não tiver o vento, a poeira das plantas não vai sair. Se não tiver, eu falo assim, a terra, às vezes o raio treme a terra, a gente não entende, mas o tremor da terra também é para fofar a terra, para as pessoas acordar. E a gente fala assim, gente, até quando nós vamos viver nessa hemorragia espiritual? Porque quando nós entregar totalmente a nossa vida para o Senhor, essa hemorragia. Mas entregar não é na igreja só nos domingos. É muito fácil. Só que a maior hemorragia a gente quer ir na igreja, preocupar com o que está do lado, preocupar quem vai e quem não vai. É uma hemorragia. Sabe como é que a gente estanca essa hemorragia no altar? Quando a gente entrega no altar. Esquece quem está para a sua direita, para a sua esquerda. Eu tenho 6 parafusos na minha coluna. Tem dia, 4 pinos. Tem dia que eu fico ajoelhada há tanto tempo. Eu lembro de 12 horas em jejum que eu fiquei quando eu operei a coluna. E eu falo assim, gente, parece que eu não ajoelhei. Os meus joelhos ficam leves. No início, quando eu comecei a ajoelhar, orar pelo mundo, pro povo, para todo mundo, pros doentes, pros encarcerados de corpo, alma, espírito, carne, coração, hoje eu vou continuar orando. Às vezes pode até achar assim, não é religiosidade. Às vezes eu pego a bandeira do Brasil e falo, Senhor, põe debaixo do meu joelho. Ela tá dentro da minha Bíblia aqui, ó. Eu pego assim, como um ato de fé. Porque eu sei que... Mas para orar pro meu país, para Deus unir. Porque o Espírito Santo me mostrou que Ele vai unir Brasil e África. E eu falei com Deus assim, quando vai ser isso? O Espírito Santo falou assim, em breve. Ela tá até toda dobrada aqui, a minha bandeira. Eu falo assim, eu seguro nas costas, eu fico pensando, por que a gente não tem que orar pelo nosso país? Eu uso como ato de fé, como fosse ordem e progresso do Senhor, que venha ser dando a ordem, que um exército de anjos vem sobre o nosso país, que vem ter amor mais ao próximo. Eu vou orando para todas as áreas, Senhor, liga a África, liga o Brasil, liga os outros países, tira esse comunismo, essa lascívia, esses espíritos de morte, de confusão. Nós estamos vivendo apocalipse. Se nós não pegar firme com Deus, a gente não vai aguentar. Tem muitos que já não estão aguentando. Quantas pessoas estão tentando suicídio? Por causa de religião, por causa de raiva, de ódio, tudo é hemorragia. Na palavra fala que nós vamos se unir, servos e servos do Senhor. Eu fico imaginando, né? É como fosse uma colheita. É como se tivesse uma peneira na mão do Senhor. E Deus deve... Fico imaginando o Espírito Santo assim, distinguindo na minha mente aqui. Esse aqui é feijão com bicho, vou passar para cá. Esse é feijão sem bicho, esse vai para a peneira. Assim é o ouro. E a gente, infelizmente, está muito sem amor ao próximo. Você sabe o que eu falo com o Senhor? Por mais que me doer, quando Deus resgatar minha mãe dessa terra, eu não vou ter um faísquinha de remorso. Porque eu sei o amor que eu tenho pela minha mãe. Eu sei a gratidão que eu tenho pela minha mãe. Mesmo meu pai não estando aqui, eu tenho gratidão. Eu amo, mesmo ele debaixo da terra, eu honro meu pai. Porque o nome do meu pai vai estar sempre no meu nome. Abaixo do Senhor, eu amo meu pai. Abaixo do Senhor, eu amo a minha mãe. Abaixo do Senhor, eu amo meus filhos. Isso na palavra fala, honrai pai e mãe para que tenham longos dias na vida. Porque eu fico pensando, minha mãe tinha tantos amigos, tantas pessoas da família, e agora mal, alguém vai na casa da minha mãe procurar saber como é que minha mãe tá. Mas eu não faço nem questão, porque eu sei que quem mais está cuidando da minha mãe é o Senhor Jesus. Eu fico pensando, tantos filhos que não valorizam o pai e a mãe. Aí quando tá no caixão, aí começa a chorar. Eu fico pensando que adianta no dia dos pais
E agora, em mês de maio, Dia das Mães, dar presente, fazer aquela festinha, churrasco. Tem dia que não liga, não dá uma benção, não procura a mãe, não preocupa como que ela tá. Fico pensando como que a mãe de Jesus sofreu para dar um único filho dela para sofrer por nós, e nós temos essa hemorragia de ser ingratos. É só isso. Até aqui o Senhor me sustentou para mim estar falando que é da vontade do Senhor, que cada dia mais eu diminua e Ele cresça. Aí eu falei com Deus assim sobre o Brasil e a África e outros países. E o Espírito Santo me mostrou isso. Eu não sei quando, eu não sei. Eu sei que Deus não ia... o Espírito Santo não ia falar isso no meu ouvido à toa, porque tudo tem uma direção. Só um minutinho. Eu fico feliz de saber que tem alguns projetos no mundo, né? Inclusive, ó, essa caneca aqui, ó, da Wake Brasil, aonde pastor Felipe, né, pastor Cajado e outros pastores que junta e ajuda um trabalho de missão, Argentina, e eu creio que outros lugares. E eu tenho prazer, sabe? É o maior presente de Deus, quando Deus coloca pessoas assim no caminho da gente. Isso não tem valor. E achei bonito ele vendendo xícara, camisa, coisas para ajudar no projeto. E sabemos que o governo, enquanto eles estão no maior luxo, e tantas pessoas vivendo no maior lixo, mas na verdade eles vivem no luxo dentro do lixo. E muitos que vivem no lixo tá dentro do luxo, porque tá com o coração limpo, com o coração feliz com o Senhor, com tudo. E quantas pessoas que tá no luxo, no lixo, e tantas pessoas que às vezes tá no lixo dentro do luxo espiritual. Agradece pelo que não tem, agradece pelo que tem. E tomara que o Senhor, nessa madrugada, que o Senhor, através dessa live, que alguém compartilhar, que seja uma semente para outras pessoas começar a conscientizar. Claro que ninguém vai ser igual a Giovana, claro que ninguém vai ser igual eu, ninguém nasceu igual. Mas eu sei que um pouquinho do Espírito Santo habita dentro de mim, habita em outras pessoas que estão aqui na live, pessoas que vão entrar. Que o Espírito Santo venha tocar. Será que se todo mundo fazer um pouquinho, a gente não consegue ajudar crianças, pessoas doentes lá fora? Será que um pouquinho só? Eu fico imaginando, olha só como que Deus é, uma gotinha de chuva, tanto de gotinha que desce sobre essa terra, olha o tanto de alimento que a gente tem quando chove. Eu tenho certeza que Ele que faz, Deus traz chuva de bênção, Deus honra. Porque altar não deve nada para ninguém, altar não breganha nada com ninguém, mas altar não deixa o Filho do Senhor envergonhado. Todo mundo, nós passamos por raiva, tem dia, é uma hemorragia? É. Mas quando você passa por alguns momentos, o Espírito Santo ele está com você, com a armadilha de Efésio, ele nos guarda. Então, estanca essa hemorragia através da palavra. Essa hemorragia de raiva, de ódio, de ingratidão, de falta de atitude. Começa a imaginar, começa a falar com o Espírito Santo, Senhor, aonde eu estou errada, o que eu tenho que fazer? Me direciona, me responde, fala comigo, porque Ele vai falar. Quando bate, Ele abre. E eu vejo a dona Guilmar mesmo e outras pessoas, a gente sente aquele coração limpo, outras pessoas aqui ó, na live, sentindo algo do Espírito Santo. Se a gente puder, uma sementinha, plantar, com certeza a colheita, ela vem para nós também. Quem planta, colhe. Então vamos plantar a semente do bem.
vamos cada dia mais agradecer o Senhor, que nessa madrugada o Espírito Santo venha estancar toda hemorragia da nossa carne, da nossa alma, do nosso espírito, o que não agrada o Senhor. Que a gente venha continuar por detrás do Senhor e deixar Ele na frente, fazendo a vontade dele sobre nós, porque Ele sempre vai fazer o melhor. Às vezes a gente quer algo, o Espírito Santo tem muito mais pra gente do que a gente quer. E Ele não deixa um filho dele desamparado, e nem a descendência mendigar o próprio pão, né? Vou finalizar orando e agradecendo. Não deixa de, quando estiver forte, não deixa essa hemorragia ficar sobre a sua vida. Às vezes falta de orar para alguém é uma hemorragia. Hoje uma amiga minha de São Paulo me ligou, eu orei para ela e graças a Deus, para honrar o Senhor, né? Ela se limpou, ela começou a passar mal em oração e ela começou a despelir para fora e julgando aquela ânsia de vômito. E eu falei assim, o Senhor Ele cura, Ele vai nos 4 cantos dessa terra. O celular hoje tem que ser como alvo de bênção, não como uma hemorragia para destruir o lar dos outros, não para destruir no meio de contenda. Vamos usar o nosso aparelho de telefone para estancar, para cuidar mais do próximo, para abençoar o próximo. Vamos pedir ao Senhor que estanque todas essas hemorragias sobre essa terra, que o Senhor repreende todo o mal sobre essa terra, né? Um grande abraço, beijo a todos que entraram aqui, todos que vão entrar. Que Jesus possa cada dia mais abençoar a sua vida, guardar o nosso país, alinhar o nosso país com vários países, para que podemos estancar toda a hemorragia do mal, que a bandeira do Brasil e de outros países, a bandeira da África, a bandeira de todos, dessa nação, né, de todos os países, venha sido estancada toda maldade, toda hemorragia, né, que todo mal caia por terra. Espírito Santo, nessa madrugada, que eu diminua e isso cresça. Senhor, visita cada pessoa que entrou dentro dessa live. Senhor, visita os teus servos, visita, Senhor, os teus ministérios. Pai, repreende, Senhor, toda hemorragia da alma, da carne e do espírito. Pai, que nessa madrugada, Pai, os teus anjos possam, Senhor, trabalhar, Senhor, ao favor do Senhor sobre a nossa vida. Que todo mal, Pai, toda hemorragia seja estancada, como aquela mulher hemorrágica, Pai, tocou na tua orla. Que nós viemos tocar, Pai, na tua palavra. Que o Brasil seja referência, Pai, para os 4 cantos dessa terra. Estanca, Senhor, toda maldade, toda arrogância. Visita, Senhor, os nossos prefeitos, vereadores, presidentes, deputados, Pai. Todas as pessoas, Pai, líderes, Pai, todas as pessoas dessa terra, todos os doentes, todos os encarcerados de presídio, de corpo, de alma e de espírito. Pai, nos guarda, repreende todo o mal, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Guarda as crianças. Senhor, estanca essa hemorragia de maldade desses jogos. Visita essas crianças dessa terra. Sela eles com teu sangue, Pai. Que o teu sangue, Pai, é um sangue, Pai, que guarda, que protege e ninguém toca. Senhor, estanca toda a hemorragia do mal, em nome de Jesus, contra as crianças que vão vir nessa terra, contra as crianças que já estão, contra os adolescentes. Repreende, Senhor, todo vício, todo ódio, toda hemorragia, Pai, terrena, toda maldade, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço os que entraram, os que vão entrar sobre essa live, os que vão compartilhar. Pai, que o teu Espírito venha sondar essa terra, que o teu Espírito venha usar essa live, Senhor, como estancador de hemorragias do ódio, da raiva, da ingratidão, Pai, da maldade, da dívida, da ansiedade, da angústia, da opressão, da depressão, de toda a dor da alma, do corpo e do espírito. Em nome de Jesus, aqui eu termino e te agradeço, Pai. Toda a honra, toda a glória do Senhor. Obrigada, Senhor. Cuida dos meus líderes, cuida dos meus pastores.
Cuida dessa terra, cuida, Senhor, de todas as pessoas, Pai. Visita, Senhor, a África, visita, Senhor, todos os países. Essa nação eu te entrego ela nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Que, Senhor, com o teu Espírito, com os teus anjos, venha nos ajudar a estancar, Pai, através da tua palavra. Que a tua palavra seja a orla, Pai, pra gente cada dia mais, Senhor, saber que só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Deus de milagre. Estancador de hemorragia. Pois eu te entrego essas hemorragias terrenas, espirituais, emocionais, familiares. Todo mal, Pai, toda hemorragia seja estancada pelo teu nome, Jesus Cristo. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda a honra, toda a glória do Senhor. E eu acredito, Senhor, que através dessa live vai ser, Senhor, um remédio, uma orla, Pai, do Senhor. Muitos vão tocar essa orla espiritual, Pai. Que eles começam, Senhor, a sentir, Pai, a tua presença como eu estou sentindo nessa madrugada, Pai. E vem, Senhor, os teus anjos acalmar, aquietar, Pai, estancar toda hemorragia do mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, dona Guilmar. Deus abençoe, viu? Um grande abraço a todos que entraram aqui e todos que vão entrar ainda. Que o Senhor Jesus possa abençoar poderosamente. Que os anjos do Senhor venham trazer uma grande noite de sono, de paz e de bênçãos.